Bom, estamos iniciando mais uma reunião do grupo de estudos aí. Hoje com a presença do Pércio, que já em dois finais de semana, né, um dos nossos mais assíduos participantes. Não estava presente. Com a Fenamilho, alguns também envolvidos com a Fenamilho hoje, na abertura e atividades. Mas a questão toda, então, é que nós poderíamos tentar estabelecer a pauta da reunião de hoje, e eu sugeriria, já que nós estamos nesses últimos dias aí passando em revista pelo menos algumas das ideias de David Hume, quem sabe retomar essa questão, porque ao que tudo indica, assim, tem algumas informações novas, ou pelo menos uma forma diferente de expor algumas ideias que fazem parte desse livro, para nós então verificarmos de que forma nós poderíamos encaixar essas ideias com as discussões que estão sendo feitas aqui. Eu dei uma examinada na introdução, no início da investigação a respeito do entendimento humano de David Hume, e me chamou a atenção assim uma questão em que ele coloca, assim, que era aquilo que ele chamava de as duas formas, né, de se examinar a filosofia moral, que também era denominado à época de David Hume ciência da natureza humana. Ele inicia a obra então dizendo que haviam duas formas, pelo menos nesse período. Essa obra foi escrita em 1748, então é uma obra que realmente influenciou e fez parte de todo esse movimento no qual o próprio Kant vai escrever a Crítica da Razão Pura, né? E ele confessa, nos prolegômenos a toda a metafísica que possa se apresentar como ciência, o Kant confessa que o David Hume teria tido uma importância muito grande. Segundo ele usa até, obviamente que a expressão é da nossa língua, ele deve ter dito em outra palavra em alemão, mas ele diz que teria sido despertado do sonho dogmático, né, com essa obra de David Hume. Então o que David Hume demonstra ali nessa passagem, e que eu acredito que nós poderíamos então tentar verificar sobre a concordância ou discordância com o que vem sendo examinado aqui. David Hume diz o seguinte, que a filosofia, então, ela tinha uma corrente que dizia que o homem era voltado principalmente pela ação, e que esta ação humana seria influenciada pelo gosto e pelo sentimento. E, bom, sim, doutor Pedrosari. Aquela história, os advogados, né? Nós carregamos esse sim. hábito, diriam que é um mau hábito, sim, de interromper o discurso a ninguém, pedindo oportunidade já para apartar antes, não deixa o colega trabalhar, concluir, montar o seu raciocínio. Mas o que eu tenho ouvido, uma coisinha sobre esse David Hume. David Hume disse o que um pré-socrático lá para trás já tinha dito e inclusive chamado a atenção com uma ótima contribuição. E nós abandonamos aquele e ficamos porque o Hume está mais próximo de nós. Sim. E é um filósofo respeitável. Mas vamos devagar, porque antes dele, eu costumo falar seguidamente sobre ele aqui, então já havia sido posta esta questão numa modalidade muito modesta, sem alarde de destruição ou de construção fabulosa, que foi o Zenão de Sítio. Esse Zenão disse isso numa leitura qualquer ou num contato com um objeto qualquer, ao formar um juízo ou uma ideia sobre esta coisa. Se você pensar com o teu idioma, com as tuas palavras, que deve ser uma construção adequada para falar sobre as coisas, tanto quanto se possa, então ele diz, se ela vem
uma afirmação, se ela vem antecedida ou precedida, anteposta a ela, algum conectivo subordinante, se ou quando. Então ele dá um exemplo. Se chove, o solo resulta molhado. Estabeleceu o caos, não resulta molhado, mas é óbvio que já está no chove. Não, senhor, os caçadores estavam por ali, e bons caçadores, antes de se afastarem, põem água na fogueira que ele produziu, para não deixar vestígio ou para não evitar um incêndio, né, não desejado. Então, não é sempre. Por isso é que o Hume omitiu o que ele diz, o final da frase do período, e chove. O chão e chove. Porque só chovendo ocorrerá o fenômeno. Mas se chover, esse sim. E o Hume não ataca a precipitação pluviométrica, se eu fizesse seria um desastre. Ele é um filósofo. Não, interrupção. O senhor está perfeito, essa observação é importantíssima. Quase sempre o que a gente diz já foi dito de alguma maneira por alguns filósofos anteriores. É bom escutar os velhos, não sei se é porque eu sou velho e quero que aí, no meu tempo eu não queria escutar os jovens. Acrescente aí, doutor Pedro Osório. Mas acrescente Parmênides aí, que o Hume também vai usar, né? Que é a ideia do movimento. Né? Sim. Jamais vai se tomar banho no mesmo rio duas vezes. Né? O Heráclito, né? Pois mas eu penso assim, então, claro, essa discussão depois sobre o trabalho do David Hume, né? E também o trabalho que Kant e que todos os demais filósofos tentam desenvolver, eu acho que daí cada um escolhe um caminho e isso é resultado de um conjunto, porque na verdade o conhecimento é algo cultural, cumulativo. As pessoas, quando afirmam terem descoberto algo, na verdade, elas conseguem construir apenas novas relações a respeito daquilo que já foi descoberto, que já existe. Na verdade, o conhecimento, na verdade, é uma abordagem diferente. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, deixando essa questão ainda de lado, que eu acredito que talvez não fosse o momento ainda para nós discutirmos, mas só chamar a atenção pela constatação que ele faz da existência dessas duas formas de filosofia, né? Uma, então, que segundo ele tomava o homem então como um ser que é movido pela ação e que esta ação é influenciada então pelo gosto e o sentimento. Essa é a primeira questão então colocada. A segunda, ele então agora vai falar de uma outra forma então da filosofia da sua época, que agora tomava o homem não tanto um ser ativo, mas um ser racional. E aí então essa corrente filosófica então ela tinha o propósito, ao invés então de melhorar os costumes, diz ele, formar o entendimento do indivíduo. Então uma corrente filosófica que tomava o homem como mais racional do que ativo e um que tomava o homem como mais ativo do que racional. No primeiro sistema filosófico, então, como o sistema é orientado pelos sentidos, né, ele dizia que a virtude, então, era a referência, era o objetivo a busca da virtude, da construção da virtude. Todo o sistema filosófico tinha como pressuposto isso. Nessa outra corrente filosófica, segundo ele, todo o esforço da filosofia era investigar a natureza humana. Ele dizia o seguinte, ele inclusive afirma nessa passagem, são 2 parágrafos, eu estou falando apenas de 2 parágrafos, acho que não é necessário ir adiante. Ele vai dizer então o seguinte, de que essa corrente filosófica julgava uma desgraça que a filosofia, além da controvérsia, não conseguisse estabelecer os fundamentos da moral, da crítica e do raciocínio. Segundo ele, então, como essa corrente filosófica racionalista, então, ela trabalhava, ela cobra de todos, né, opiniões sobre ele cobra opiniões sobre coisas e sobre tudo, né? Por quê? Porque essa corrente racionalista busca, então, trabalhar com os fundamentos dessa capacidade humana de pensar. E essa outra busca trabalhar com aquilo que move o homem para a ação. Então são claramente duas grandes
formas de pensar a filosofia que estavam, ele dizia, inclusive David Hume, nessa obra dele, eu realmente, assim, ó, não é meu propósito falar sobre David Hume, porque seria um absurdo, com tão pouca leitura, eu apenas li então essa primeira página da obra. E por que eu trago esse assunto para o nosso grupo aqui? Por quê? Porque realmente, se nós fôssemos retomar a discussão sobre o sistema hepta-animal de inteligência, nós perceberíamos que o sistema hepta-animal de inteligência ele tem um propósito muito mais de tentar explicar o funcionamento desse sistema que permite o homem sentir. Na verdade, nós estamos trabalhando aqui há bastante tempo, temos uma visita no grupo de estudos, então não custaria dizer que a gente vem tentando explicar algumas questões da filosofia aqui, e as questões que nós tentamos explicar é o seguinte: como é possível entender algo? Como é possível pensar sobre o que entendemos? E, por fim, não estamos ainda examinando, a filosofia da linguagem está fora dos nossos debates, embora ela seja reconhecida como um ente a ser resolvido ali, mas então como é possível então falar sobre o que se pensa do que se entende? Essas três dimensões, então, da estrutura racional humana que compõe aquilo que nós chamamos de civilização. Nós somos civilizados porque esse sistema existe e funciona de uma certa forma, né? Então, nestas discussões que estamos fazendo já de longa data, foi possível, então, dividir, pelo menos, em três dimensões humanas que precisam ser tratadas de forma diferenciada, embora, como dimensão humana, componham o homem. Portanto, o homem é uma totalidade. Mas, primeiro, tentar examinar, então, este homem que sente. Nós temos um homem que sente, um homem que pensa e um homem que age. Então, primeiro tentar explicar como funcionariam essas estruturas que permitem alguém sentir. Como funcionariam as estruturas que permitiriam como alguém pensar. E, por fim, como funcionariam toda essa estrutura agora para permitir a ação humana, que é o objeto da filosofia de David Hume lá. Então, que ele diz que é movido pelo gosto e pelo sentimento, né? Pois bem, no homem que sente, nós percebemos que esse homem que sente, então, ele sente porque é uma estrutura orgânica, que se relaciona de certa forma na natureza. Essa estrutura orgânica funcionaria a partir de qual pressuposto? Primeiro, ela tem uma inteligência endógena, que permite as sensações em si. E depois ela tem uma inteligência exógena, que permite que essas sensações se relacionem agora com o mundo exterior a este indivíduo, esse homem que vive. Então, essa estrutura endógena, nós poderíamos vincular então a algumas ideias que vêm sendo discutidas, estudadas já pela filosofia, psicologia, psicanálise, vamos dar o nome que quiser para isso aí, mas tem um conjunto já de pessoas com diferentes enfoques fazendo um esforço, que perceberam que o homem, como as estruturas vivas, elas têm duas grandes instruções que asseguram a existência da vida. Primeiro, sobreviver a qualquer custo. Toda estrutura viva busca sobrevivência, desde a ameba ao homem. Não separamos nenhum desses indivíduos na natureza. A segunda é que essas estruturas, além de buscar a sobrevivência a qualquer custo, elas estão permanentemente se reproduzindo, organicamente se reproduzindo. A ameba se divide por fagocitose e vai compondo toda uma estrutura de reprodução. E as estruturas mais desenvolvidas como o homem, elas estão permanentemente compondo novos tecidos, novas cadeias orgânicas, e que se transformam do nascimento à morte como um processo de início desse processo de reprodução e a cessação da reprodução. Então, entre o início da vida e a morte, a reprodução tem um papel fundamental. Essa estrutura orgânica endógena que obedece esses dois comandos, ela consegue estruturar um sistema de inteligência, de sentidos, que vai vincular estas instruções, que não sabemos de onde vêm, diríamos aqui que poderia ser a presença de Deus, aí então, se podemos então estabelecer como uma causa inicial desse sistema todo, e que aí pode ser se apresentar das mais diferentes formas, estruturas e matérias, e seja lá, cada um pense do jeito que quiser, porque isso aí, essa parte do sistema nós não temos como desvendar. Então essa estrutura orgânica ela vai racionalizar agora essas duas instruções com a dor e o prazer. A estrutura orgânica então dá mensagem para esse homem que age através da dor e do prazer, como a forma então pela qual ele vai ser, né, influenciado, né, pelo gosto e pelo sentimento, né? Ele vai então agora ser esse homem que age.
Essas estruturas funcionam... Bom, ela é endógena, são duas, então, dimensões que precisam ser examinadas. Posso examinar mais algumas questões, mas parece que esse esclarecimento já é suficiente. Essa estrutura agora tem uma outra que é exógena. Essa estrutura orgânica que sente, né, que tem então agora, que consegue estabelecer critérios de gosto, né, a partir da dor e do prazer, ela vai se relacionar com essa estrutura exógena, que são os fenômenos que chegam até as relações humanas, através dos sentidos. Então, o gosto, o olfato, o tato, a audição, elas se relacionam organicamente com o meio em que vive, e dessas informações, essa estrutura que sente agora vai classificar todas essas sensações. Essas sensações, elas são relações espaciais entre o homem e a natureza, que produzem então o quê? Impressões no homem. Que aliás David Hume vai falar também, diz que nem na língua inglesa havia essa palavra que ele então daria o nome de impressão. Que eu tentei trabalhar pelo menos com essa ideia lá no Ambiente Sintético da Ciência, que eu escrevi quando nós criamos o grupo, depois de 2008, lembra, doutor Pedro Osório, esse estudo? Mas tudo bem. Então nós temos 4 estruturas exógenas e 2 endógenas, e nestas 4 exógenas tem mais uma de natureza lógica, que é a visão. Enquanto que o gosto, tato, olfato, audição se relacionam de maneira orgânica com a estrutura orgânica, elas são relações de impressões, a visão é uma relação de ordenamento lógico. A retina, recebendo diferentes comprimentos de ondas de luz, ela vai agora decifrar esses diferentes comprimentos de ondas, que por sua vez vai agora produzir no cérebro humano, através de estruturas orgânicas também, uma relação espacial com aquilo que é exterior ao homem. Então, a visão é muito mais uma instrução de natureza lógica do que orgânica, que o cérebro decifra a partir do momento que a retina, estabelecendo diferenças entre comprimentos de ondas, ela vai então agora constituir um sistema de cores e formas da natureza. Então tudo aquilo que recebemos através da visão são instruções lógicas, que as ondas de luz nos permitem agora decifrar e organizar. Vamos colocar em ordem esse sistema espacial, e que aliás, de todos os sentidos humanos, é o que mais engana o homem. Aliás, ele está permanentemente, a visão permanentemente também na medida que permite essa estrutura, porque ela ilude o homem entre a imediatidade, entre aquilo que ele produz no seu cérebro através dessas ondas de luz e a fonte que produziu a imagem luminosa. Então, o Sol, por exemplo, a minha visão vai estabelecer informações a respeito da existência do Sol após 8 minutos e 24 segundos, que é o tempo necessário para que a luz do Sol se propague no espaço entre a fonte produtora de luz e a minha visão. E aí não precisa, o Lucas me diz, pai, tu já disse esse exemplo umas 300 vezes, mas algumas pessoas não ouviram. Mas as estrelas, né? Nós temos estrelas que estão a 100 milhões de luz da Terra, de anos. Então eu precisaria aguardar, a estrela polar está a 240 anos de luz, da luz da Terra. Ou seja, a estrela polar que a minha visão decifra e reproduz no cérebro através de instruções luminosas, é a luz que partiu há 240 anos atrás. Ninguém me garante que a estrela polar exista ainda hoje, e que seja da forma pela qual eu imagino ela através da minha capacidade. Então nós temos um sistema que nós poderíamos denominar de hepta-animal de inteligência. Por que é hepta? Porque são 7 sentidos e não 5. São 2 endógenos, 5 exógenos, 1 lógico e 4 orgânico. Na verdade, destas relações, né, entre 2, 4 e 1, entre todos, e as relações, as cadeias de proteína que o cérebro vai produzir depois para tentar representar no cérebro essas informações, isso é um assunto que está, tomografia, o Instituto do Cérebro aqui em Porto Alegre, com a ajuda da tomografia, e tem uma série de outros esforços no mundo todo que provavelmente eles vão encontrar todas essas respostas sobre as estruturas que se comunicam no cérebro humano para permitir então que seja possível pensar a respeito de fenômenos da natureza e, portanto, agora servir de ordem para coordenar a ação humana. Pois bem, este sistema, então, de inteligência, ele vai ser organizado num outro ambiente. Esse aqui é o ambiente do homem que sente. Ele sente e relaciona nas suas estruturas. Tanto que nós, seres humanos, depois de um certo tempo, o Dr. Pedro Osório morou numa casa que tem escadas. Eu, na minha casa também, eu já fiz essa experiência uma dezena de vezes, sem errar nenhuma delas.
eu subo todas as escadas da minha casa no escuro, sabendo exatamente quando darei o último passo. Eu não preciso contar. O meu organismo sabe isso. E eu percebo. Quando nós caminhamos numa casa cheia de degraus durante a noite, nós sabemos exatamente o momento de levantar o pé e exatamente a quantidade de vezes que devemos fazer isso. Porque essa estrutura orgânica que sente, ela relaciona e constitui uma inteligência natural. Que seria basicamente a inteligência que os animais produzem. Os animais, depois de um certo momento, eles desenvolvem habilidades na natureza que eles, com toda certeza, não precisam de razão nenhuma para poder se comportar como se comportam. E o ser humano, nesse sentido, é exatamente assim. Não seríamos diferentes, então, no mundo animal. O problema é que agora, no curso desse desenvolvimento orgânico que transforma o homem, então, de uma reunião de informações genéticas do homem e a mulher em alguém que morre no final, quando cessa a reprodução, no curso desse desenvolvimento ele vai desenvolver uma outra habilidade que é distinta na natureza, que é a capacidade de pensar. E pensar da forma pela qual nós pensamos, que é provável que também, em certos sentidos, os animais possam também ter pensamentos, né? De que forma essa estrutura funciona? A partir da constituição de juízos, que é agora uma outra cadeia de relacionamentos, que é essa estrutura orgânica que sente e constitui num outro ambiente, que é o ambiente do cérebro humano. De que forma isso se dá? Então, nós temos uma cadeia de acontecimentos que nós poderíamos descrever da seguinte forma. Temos o universo, que é um processo que se propaga no espaço, que não sabemos a causa inicial nem a causa final, mas que a causa atual é a atual na qual nós estamos, e que nesse processo que se desenvolve no espaço, então, o homem estabelece relações orgânicas com parte desse universo. Então, ele é um fenômeno natural que, ao mesmo tempo, tem, então, essas competências de produzir sentidos a respeito do mundo em que vive. Ele, ao mesmo tempo que recebe essas informações, ordena essas informações de forma orgânica, ele se relaciona com o meio exterior, e este meio exterior lhe produz impressões. O que são as impressões? As relações do homem, estrutura orgânica que sente, com os fenômenos que são exteriores deste processo do qual ele participa. Então nós temos um sistema que produz impressões. Essas impressões, então, são a matéria-prima pela qual se organiza sentidos. E estas impressões que organizam sentidos agora são matéria pela qual elas vão produzir sínteses. O que são sínteses? Sínteses orgânicas que são constituídas no cérebro do indivíduo, que ele relaciona diferentes regiões desse cérebro agora com a cadeia de relacionamentos que a inteligência de sentidos produz. Então, fenômeno, impressão e síntese. Fenômeno, sensação, ideia. Podemos substituir. Então, o homem tem ideias porque sente. Quando Kant diz lá na Crítica da Razão Pura, todo conhecimento tem origem na experiência, na verdade nós temos que dizer o seguinte, todo conhecimento, vamos retificar Kant aqui então. Talvez o sentido de experiência que ele pudesse usar, pudesse também ser esse, tenho certeza que se estivesse vivo aqui conosco não discordaria, todo conhecimento tem origem nas sensações. Por que ele tem origem nas sensações? Porque são as sensações que são resultado das impressões. E estas sensações agora elas constituem cadeias orgânicas no cérebro de proteínas. A tomografia nossa está provando isso. Já descobriram, talvez não expliquem desta forma, né, mas os estudos apontam isso. Essas cadeias, então, elas são os juízos. O homem pensa porque constitui juízos. O que são os juízos humanos, então? Os juízos humanos são relacionamentos constituídos por cadeias de proteína no cérebro humano, que funcionam da seguinte forma. Primeiro, estas cadeias de proteínas que se relacionam entre si, elas podem se relacionar entre si e se relacionar consigo mesmo. Elas podem ser repetidas, sob o ponto de vista das suas estruturas de exame racional. Então, quando nós falamos da possibilidade de juízos, nós vamos dizer o seguinte, que o homem desenvolve a capacidade racional, porque pela experiência e pela capacidade de guardar memórias, essa estrutura orgânica dessas experiências, ele passa a relacionar as experiências entre si, e na medida em que há uma determinada aparente repetição entre aquelas experiências que ele relaciona através dos sentidos,
E aquilo que ele encontra no mundo da natureza, ele passa a constituir então um sistema de inteligência que nós chamamos de inteligência racional, que seria na verdade um complexo de relacionamentos orgânicos que tem por finalidade então buscar representar aquilo que o homem sente no mundo da natureza, que são os resultados dos fenômenos causando então impressões. Nós temos um fenômeno que causa impressão, nós temos uma impressão que causa síntese, e essa síntese são os juízos. O homem tem consciência disso durante uma determinada fase do seu desenvolvimento biológico. Pois bem, só que esse sistema que permite o homem ser racional, ele não é um sistema que resulta unicamente dos fenômenos da natureza, mas é um sistema que resulta também de si. Então, quando nós constituímos juízos, eles têm juízos que representam estas impressões, são sínteses das impressões, e tem juízos que são sínteses das próprias sínteses. Ou seja, é possível produzir ideias a partir da memória das ideias. E quando se produz ideias a partir da memória das ideias, estas novas ideias, elas são expectativas em relação às novas ideias. Então, a experiência me permite acumular informações e dizer o seguinte, de que o dia tem 24 horas e que todos os dias, num determinado horário, o sol aponta no horizonte. Esta possibilidade de afirmar que o dia tem 24 horas e que todos os dias, no início dele, o sol aponta no horizonte, é resultado da memória que eu tenho, das impressões que eu recebi, das sínteses que eu produzi, das impressões que eu recebi do mundo da natureza. Então, depois de uma determinada cadeia de acontecimentos, me é lícito imaginar que essa cadeia continue a se repetir. Só que, na verdade, essa cadeia não é uma repetição. Aqui entra, e talvez a dificuldade, eu realmente, assim, expor os dois sistemas juntos e tentar encadear os dois acaba exigindo um esforço, não somente de mim, mas tenho certeza que de vocês. Então, eu vou tentar resumir para sintetizar, no final, o que eu gostaria de ter exposto hoje aqui para nós examinarmos, que é a seguinte questão. Nós estávamos, nas últimas reuniões aqui, fazendo a seguinte discussão, que ela precisa ser colocada novamente para colocar em evidência essa questão dos juízos. Se é possível estabelecer distinção entre ideia e conhecimento. E que eu estava sustentando aqui, então, que para fins de método, para os nossos exames agora deste homem racional e dessa estrutura racional que permite ao homem pensar, nós teríamos, então, que admitir a seguinte questão, que todo conhecimento humano, todo, tem origem unicamente nas sensações. Tudo aquilo que não tiver origem nas sensações humanas, não constitui aquilo que nós vamos utilizar para o nosso critério de conhecimento. Por que isso? Porque nós vamos perceber que ainda assim, mesmo nós mesmo nós façamos essa distinção, é possível encontrar agora algo que comporia então esse sistema racional e que não se enquadraria na categoria de conhecimento, que são as ideias. Alguém diria, mas que absurdo a possibilidade de você dizer que as ideias não compõem aquilo que nós denominamos conhecimento. Eu acho que é possível fazer essa separação. Por quê? Porque quando eu for investigar agora esse mundo que nós denominamos racional, ou do homem que tem ideias, nós vamos perceber que há um âmbito de exame desse sistema de ideias que não tem relação nenhuma com as sensações humanas. Eu percebo, por exemplo, que o homem desenvolve uma capacidade, uma aptidão de relacionar, que vai compor um sistema de ideias, que nós vamos denominar de ideias matemáticas, que, embora possam essas ideias ser utilizadas para buscar, então, representar o mundo da natureza, elas dispensam completamente qualquer sensação. O conhecimento, agora eu vou usar a palavra conhecimento impropriamente, mas só para trazer para o ambiente da discussão que nós estamos fazendo, o conhecimento matemático não se submete às ideias de tempo nem de espaço. Se o conhecimento matemático não precisa de tempo e espaço, ele não precisa estar relacionado às sensações humanas. Então é um sistema de ideias completamente separado do mundo da natureza.
é o que nós poderíamos denominar do verdadeiro, puro e mais significativa, então, demonstração da existência de um ambiente metafísico. A matemática é a demonstração da existência de um ambiente de inteligência metafísico, porque não se comunica com as sensações, não se comunica com a ideia de espaço e muito menos com a ideia que o homem construiu de tempo. Então, se nós temos um conhecimento, um sistema de ideias que se estrutura unicamente neste ambiente das ideias, que não se comunica com as sensações humanas, nós poderíamos dizer que é um sistema instrumental de conhecimento. Ele é o instrumento do conhecimento. E se ele é o instrumento do conhecimento, portanto, eu preciso separar do conhecimento o objeto e o sujeito. E o sujeito. O objeto e o meio para atingir o objeto, né? Então, eu poderia dizer, então, que é possível, então, que o... E aí, novamente, o David Hume ele vai dizer o seguinte, quando ele examina essa questão, ele vai dizer o seguinte, nós temos ideias fracas e ideias fortes. Ele separa as ideias e ele vai dizer o seguinte, que as fracas são aquelas que são ideias obtidas da memória. E ele diz que as ideias fortes são aquelas que são resultado das impressões. E aí quando ele fala das impressões, ele coloca, não dá para seguir adiante, daí eu concordar com ele, com o raciocínio completo, porque ele depois vai colocar o gosto e o sentimento no sistema de impressões. O sistema de impressões é exterior, relacionando-se com o gosto, que ele vai compor agora um sistema de inteligência de sentidos. Mas o gosto é endógeno. Ele não é resultado de impressão. Ele é levado em consideração quando compõe o sistema de inteligência resultante das impressões. Então, mas ele vai colocar isso. Então, nós temos um sistema de ideias e nós temos, então, um sistema de conhecimentos. Conhecimentos e ideias precisam ser separados por quê? Porque no mundo das ideias é possível construir ideias por identidade de juízos. Então, a capacidade de pensar ordem, que me permite agora estabelecer os raciocínios matemáticos, eu posso repetir esta ideia. E como eu posso repetir esta ideia, da repetição da ideia com ideia, eu tenho identidade entre uma e outra. E eu descubro que não apenas eu, mas todos os indivíduos racionais conseguem repetir ideias. E se eles conseguem repetir ideias, então nós constituímos agora o primeiro ambiente universal de inteligência, que é o ambiente das certezas. Toda vez que um tipo de conhecimento estiver organizado a partir da possibilidade da repetição, ou um tipo de ideia, aliás, conhecimento, agora eu estou fazendo uso inadequado da palavra. Toda vez que um sistema de ideias puder ser repetido, esse sistema de ideias, então, ele compõe um ambiente que nós podemos denominar do ambiente das certezas humanas. Que é, então, o da matemática, o da geometria pura, que ordena o espaço, né? E assim por diante. Depois, quando nesse sistema de ideias ele faz uso da memória, das sensações, nós agora compomos um outro ambiente que não é o ambiente mais das certezas, mas das verdades humanas. Toda a experiência humana, tudo aquilo que compõe o conhecimento humano vai resultar no final neste indivíduo que pensa nas suas verdades. Então os indivíduos têm verdades porque eles produzem ideias que buscam representar sensações. Sempre que uma ideia busca representar uma sensação, ela compõe o acervo das verdades. Essa ideia compõe o ambiente do conhecimento e das verdades humanas. Então o conhecimento humano é o ambiente das verdades humanas. Todos nós temos as nossas verdades, porque todos nós temos os nossos conhecimentos. Mas as nossas ideias são maiores do que os nossos conhecimentos. O conhecimento é uma parte das nossas ideias. Porque nas nossas ideias, além de verdades, tem certezas. Então nós temos certezas, verdades, e agora nós temos um sistema que nós constituímos, que é o que vai orientar a ação humana, que é a construção agora de um novo sistema de juízos, que agora não são mais juízos que compõem verdades e nem certezas, mas agora expectativas de novas verdades. Ora, se é verdade para mim que o sol nasce todos os dias, agora eu construo uma nova ideia, que é a expectativa de que esta verdade vai se repetir amanhã. Então eu agora tenho então um sistema de ideias composto por verdades, certezas e crenças. Então se eu tenho um sistema de inteligência composto por certezas, verdades e crenças,
nós vamos perceber que quase tudo aquilo que nós denominamos agora, então, de verdades, são crenças. E, na verdade, por que isso funciona assim? Porque aí, eu vou encerrar. Não. Se eu não estou me... Tu tem que ancorar. Se nós formos examinar agora, uma passagem lá do início do discurso sobre o método, escrito por Descartes em 1634, ou seja, dos quase 400 anos, 380 anos, ele vai dizer o seguinte, que ele usa outras palavras, eu vou dizer assim porque assim foi o que eu imagino que ele tenha dito e, portanto, entendi assim. Todo indivíduo se sente suficientemente provido da capacidade de entender algo ao ponto de não imaginar ser necessário buscar emprestado de alguém. Todo indivíduo, então vamos voltar, tem uma inteligência. Essa inteligência é, então, esse conjunto de experiências. É o conjunto de verdades, o conjunto de certezas e o conjunto de crenças. Todo indivíduo, então, tem um composto de certezas, verdades e crenças que nós chamamos de quê, então? Estrutura formal de inteligência. Por quê? Porque estas certezas, verdades e crenças são relacionamentos. Relacionamentos com sensações e relacionamento com expectativas. Então, se todo indivíduo é dotado de um sistema formal de inteligência, nós poderíamos dizer que a estrutura formal da inteligência são as relações entre fenômenos. Sempre que eu falar que há um sistema de relacionamento entre fenômenos, eu estou falando da estrutura formal da inteligência. Mas sempre que o indivíduo agora tratar das relações entre um fenômeno particular e a sua sensação, agora nós estamos tratando do objeto formal, material da inteligência. Então a matéria da inteligência é a relação entre a sensação e o fenômeno. A forma da inteligência é a relação entre todos os fenômenos. Então, eu tenho uma estrutura formal e eu tenho estrutura material. Qual é o papel, então, do indivíduo que quer pensar de forma correta? Submeter esse objeto material, que é a relação entre a sensação e a matéria, à estrutura formal, que é o sistema de inteligência. Então, o que é a inteligência? A inteligência é a relação que o indivíduo faz entre a sua estrutura formal e o objeto material daquilo que está sendo examinado. O indivíduo que não consegue separar o objeto material e submeter o objeto à estrutura formal é um indivíduo... Qual a palavra? Estúpido, né? Inteligência limitada. O humor trata muito com isso, né? Quando a gente ri, quando um indivíduo é estúpido, tem um acontecimento que se dá de uma forma e ele interpreta de forma completamente contrária, né? A gente ri por quê? Porque todo mundo percebe a falta de enquadramento entre o objeto material e a estrutura formal. Então, a estrutura formal, então, todo indivíduo possui uma. Só que as civilizações, elas vão agora constituir uma estrutura formal universal, ou tentar construir uma estrutura formal universal, que é o quê? Que é a ciência. Então a física vai separar agora nesse ambiente de relações de estrutura formal, ele vai fazer investigações entre as relações do ferro com o ouro, com isso, com aquilo, com a água, com o tempo, com não sei mais o que, vai descrever estas relações, vai buscar certas concordâncias, quando percebe que algo se repete, ele diz constituir uma ciência da física aqui. Tanto que quem lê, tem uma tradução brasileira da Crítica da Razão Pura, despreza talvez a maior informação da crítica, que não tem a nota de rodapé, que quando o Kant vai questionar lá no discurso sobre Crítica da Razão Pura a possibilidade da existência de uma física pura, né? E ele já identificava essa impossibilidade. Então é isso. O que eu estou tentando trazer aqui para o grupo hoje é o seguinte, me parece que se David Hume estivesse junto conosco aqui hoje, provavelmente ele concordaria, né, que ele, a partir das explicações que ele dava lá, que seria possível então separar o sistema filosófico entre um sistema então voltado agora para tentar entender esse homem que sente e um sistema filosófico voltado para esse homem que sente. E nós aqui hoje agora temos o dever, eu acho, de tentar reunir esses dois sistemas
para verificar assim, ó, se é possível dar um salto além, retomando isso, porque o que fez a filosofia analítica, Mas né? isso é o que o Hume tentou, né? Na obra dele. Mas ele Pegar esses não dois conhecia o sistemas, sistema heptanimal. não Se ele separar. conhecesse, ele teria resolvido. Mas eu acho que ele não necessitaria, no pensamento do Hume não teria essa questão. Porque causa e é verdade. Não chegaria. Mas o grande feito dele foi pegar, né, esses dois sistemas separados e tentar trazer um caminho mais... Tentar investigar isso, né? A concordância entre os dois caminhos. Mas Paulo, o Kant escreve eu- depois e... Eu no teu discurso hoje, Hã? eu precisaria, obviamente, que tu não vai me dar, você é sabido, todo mundo já sabe, o mesmo tempo que tu dispôs, Não. durante uns 3, eu tenho algumas coisas ainda que, no que tu propõe para mim, tem uma certa fragilidade na construção, tá? Primeiro. E tu fez no teu discurso aí, né, no oratório, no discurso, no pensamento filosófico, seja dado o nome que se der, isso tudo que a gente está fazendo aqui, tu chamou atenção para um fato que ele é completamente ignorado aqui, mas tu chamou atenção para ele, que é a filosofia da linguagem. Sim. Por isso que a gente acaba deixando ela, às vezes, um pouco distante dessa construção toda. E eu acho que nesse momento, como as coisas estão andando, que eu acho que ela deve ser trazida. Eu acho que ainda não. Eu acho que, assim, principalmente agora, que é o ponto para mim que me incomoda, que me incomoda algumas coisas, assim, que eu acho que a filosofia da linguagem poderia trazer uma contribuição muito grande a partir de agora. Muito grande, sim. Para fechar esse pensamento, assim, sabe? Para colocar ele numa forma, aquilo que tu sempre bate, organizado, né? E de uma forma geral. Que para mim, desde o começo, são pequenas coisas, e eu, como eu sou um apreciador da filosofia da linguagem, porque eu acho que ela depura a filosofia, né? Ela faz com que a filosofia se consuma. Tira o homem fora. E dá sentido, aí né? Depura, ela né? é episteme, né? Ela busca a episteme para dar sentido e significado para as coisas. E chega um determinado momento que me incomoda, tá? Me incomoda umas coisas assim que seriam simples. E a gente já bateu nisso em outras discussões, que elas poderiam já começar a levar esse caminho para esse fechamento que tu quer, né? Que ele tá... Que digo, não concordo, mas ele está bem fundamentado, porque eu não penso a filosofia da tua maneira, e é por isso que a filosofia, e o legal da filosofia é isso, né? Mas, só para exemplificar aqui, tá? Em vários momentos que tu elabora o teu pensamento, que tu coloca o homem como o homem, esse homem para mim fica deslocado, porque daí vira esquizofrenia, aquilo que tu estava dizendo aí na mesa, sabe? Porque se tu colocar o homem e eu ignorar que existe um sujeito que age e que pensa, e se existe um sujeito que age e que pensa, ele já não é mais o homem. O homem, eu estou generalizando o pensamento humano, né? E eu acho que posso estar equivocado, talvez tu não queira isso, daí então talvez seja o homem o sujeito a ocupar o lugar desse discurso aí, né? Que tu não queira categorizar isso aí, tu queira fazer um pensamento mais amplo para a coisa, tá? Mas um detalhe, tá? Um pequeno detalhe que para mim tem momentos que não cabe a palavra homem ali, ela me incomoda de tal forma que eu digo, bom, mas esse homem, ele está de uma forma generalista, ocupando o lugar de todos os homens, né? Sim. E nesse determinado momento do que o Paulo está dizendo, se eu colocar o sujeito ali, complica. Sabe? Que daí eu categorizo essa ideia de homem e Mas de é que o sujeito, na verdade, quando tu fala do sujeito, agora ele não é mais o homem que sente nem o que pensa, agora é o homem que age. O homem que age está fora da nossa pauta ainda. Eu concordo contigo. Sim. Não, mas é em determinados momentos, entendeu? Só que trazer o homem que age aqui pra dentro vai virar o caos. Não, porque Paulo, aí mas nós não vamos ter que examinar cada um deles. Não. Eu acho e aí que tem tantos certo... quanto são os homens. Mas né? aí que tá a coisa, né? Porque quando tu bota o homem... Aqui é uma tentativa de universalização de um sistema de inteligência a partir da linguagem, como se fosse... E aí eu acho que o próprio David Hume diz o seguinte, ó, qual é o propósito dessa estrutura racionalista, que a filosofia da linguagem é o supra-sumo, ela vai ao limite, né? Que ao invés, então, de melhorar os costumes, que seria o sistema de sentidos, ela busca formar um entendimento. Por exemplo, a filosofia da linguagem, ela despreza os sentidos, as sensações humanas. Ela diz, não, o homem é racional, tudo aquilo que o homem usa na sua ação é resultado de um processo racional. Mas eu não penso a filosofia da linguagem só como uma questão analítica, eu penso ela mais como uma questão epistêmica.
Pois é, mas aí é Entendeu? o homem Que nem- tentando enganar é. o outro, é o homem tentando Não, fazer não, política, é o homem tentando. Não. É o homem na religião, o homem na política, é o homem na sociedade, o homem no grupo, o homem na família. Eu acho que essas dimensões humanas, elas são passíveis de serem examinadas. Eu até acho que seria maravilhoso se nós conseguíssemos chegar lá. Mas eu ainda estou preocupado no momento anterior. Por isso que eu disse assim, todo o meu esforço nesses últimos dias, meses, até posso dizer isso, que também são dias, né? Portanto, todo o meu esforço tem sido para tentar estabelecer uma estrutura lógica que me permita examinar o que ocorre deste homem, então, que recebe essa impressão, e o homem que agora vai produzir uma ideia. Porque a ideia, né, é o resultado final agora do sistema. E a linguagem se refugia num sistema de ideias. Ou não é? Porque como é que nós vamos relacionar? Então, nós temos um sistema, não tem outro caminho. Não tem. Para mim, a sensação é o que produz ideias. Naquilo que chamamos conhecimento é só isso. Sensação e ideias. Só para nós brincar aí, as sensações, para mim é ideias e sensações, para te ver como nós estamos no... Pois é, eu vou pensar, por exemplo, agora que eu estou sentindo frio, não vou sentir frio. A ideia não me produz frio. Tu pode ter É isso ideias, que agora o frio me produz ideia. Tu pode ter ideias Não tem como, que vão né? te produzir sensações. Né? Não, podem excitar. Não, podem produzir sensações. Excitar, provocar o homem a produzir, certo? Porque, por exemplo, tem determinadas ideias que acionam certas glândulas corporais. Se acionam várias coisas fora do normal. Inclusive as pernas, para correr, para subir, para descer, para ação. Inclusive a psique, né? Não, pois é. Principalmente ela. Mas, Leonardo, é isso que eu estou dizendo. As ideias, elas são instrumentos agora da ação humana. E agora, se eu digo que as ideias são instrumentos da ação humana... E se te das conta que a ideia não é uma reação vivida, né? Ela pode ser produzida sem eu viver ela. Sem jamais ter tido experiência nenhuma com ela, sem contato nenhum com ela, eu posso ter uma ideia. De algo que eu não vivi, que eu não experienciei, que eu não senti. É a capacidade de imaginar. Então, Todos temos capacidade de imaginar. As ideias são frágeis. Por isso né? que nós temos um sistema de crenças. As ideias são frágeis, passíveis de nos enganarem. Né? As ideias não são completas. Elas não criam a consciência do homem. Elas são parte, um substrato, né? Por isso que elas jamais vão ser conhecimento. Então, quando diz assim, é possível separar a ideia de conhecimento, mas perfeitamente possível. Nem se dá para comparar um com o outro, né? Conhecimento é conhecimento, ideia é ideia. Estão em campos completamente diferenciados e distantes um do outro. Né? E o conhecimento, também não é uma... Para conhecer, tu não precisa experienciar também. Eu coloquei na página do grupo de estudos ali uma síntese dessas ideias, que é o que eu chamei de heptálogo da inteligência humana, né? Que eu acho que nós poderíamos tentar retomar aqueles 7 pontos ali, né? Primeiro, que é a inteligência natural. Porque, na verdade, o grande problema que nós precisamos saber, é possível concordar, então, entre nós aqui, Leonardo, sobre a existência de uma... O que nós poderíamos tomar, então, por forma do conhecimento, ou forma da inteligência, aliás. Para mim, se nós concordamos com isso, que a forma da inteligência são as relações entre todos os fenômenos... Eu posso só fazer eu acho que nós não precisamos concordar, tá? Sim. Porque não tem necessidade E a matéria do conhecimento é a relação da sensação com o fenômeno. Não, eu digo o seguinte, Paulo. Pois é. Aqui, não, né, não, mas é possível. Não, eu digo assim que não necessariamente... Mas ela organiza tudo. Sim, mas necessariamente eu não tenho necessidade de concordar com o que tu está colocando. Sim. Eu acho que a grande contribuição que cada um pode dar aqui é o que tu está produzindo, pensando e construindo, é dar umas o que é entendimento, ali, né? Entendeu? Para te fundamentar esse... Que nós estamos falando, fundamento, investigações acerca do entendimento humano. Então, o que é entendimento? O David Hume não diz lá. Eu digo. Para mim, entendimento, então, é a concordância entre a matéria e a forma. Não, tanto que... Toda vez que eu apresento algo para as minhas sensações, quando eu submeto essa matéria à forma, eu entendi. Tanto que o próprio Hume... Posso entender errado, né? A relação entre a matéria e a forma. Daí vai dar aquele conhecimento que nós estávamos falando antes. O livro dele, Entendimento da Natureza Humana e tal, tanto que ele escreve o segundo para explicar o primeiro. Né? Sim, mas... Então, assim,
Então, Que ninguém entendeu lá o que a forma é a relação entre todos os fenômenos. A matéria é a relação do fenômeno com a sensação. O entendimento é a submissão da matéria à forma. A inteligência, então, é relacionar em ordem. Eu acho que tu construiu um sistema, para tentar, quando assim, eu acho que tu construiu um sistema que tem pé, tronco, cabeça, tudo, né? E eu só acho que em alguns momentos, né? Eu só acho assim, ó, que em alguns momentos o braço não sabe, Não. fica fora do movimento da perna. Só isso não aí. consigo encontrar. Não, tudo bem. Eu Eu, estou por exemplo, obsessivamente examinando isso há 7 anos. E cada vez que eu nós somos ególatras. avanço um pouquinho, né? Viu? Eu percebo que a Nós somos concordância ególatras, aumenta viu? em vez de. Hã? Nós somos ególatras, eu e tu, né? O problema do ego é um problema sério entre nós dois. Eu, se estivesse na tua banca, te reprovaria. Certo? Analisando o teu projeto. Pra mim assim, ó, seria uma volta- honra. Viu? Volta pra lá, estuda um pouquinho mais, tá aqui eu- as anotações, eu na volta não realmente- te respondeu. Sabe, vai responder. Depois que tu responder essas questões, tu volta com a tua tese de novo. Né? Por isso que eu digo, pra mim é pouca coisa, que é lá de vez em quando, sabe? Não, já fui reprovado na Unicinos, Viu? né? Tem uma pé. Então não precisa se preocupar porque o teu trabalho. O que não quer dizer nada também, né, Paulo? Se você reprovado no ensino, pra mim não quer dizer pescoço. Isso aí também, né? Só nesse momento. Significa que pode ser até ser que a gente trabalhou errado o teu Esses trabalho. beijinhos Pode ser, né? mal criados. Por que enquanto vocês não acho trocaram isso ruim. aqui, bem É porque eu ligeirinho. tô certo, a prova de. Não, tu quer ver uma coisa, um outro exemplo que eu dou assim, quando tu diz que a matemática não precisa de espaço e de tempo? Não, eu quero só aproveitar estes Aham. momentos agora, desse diálogo de vocês, desse pega-pega. Socrático. Mas olha, estava maravilhoso. A primeira coisa que eu fiz foi me mandar. Eu vou lá para ver o que sai disso aí. Né? E realmente, que coisa fabulosa. E eu acho que falta Muito pouco. Eu acho que interessante. falta pouco. É, Falta é. bem pouquinho. Pois Eu é. não acho que é muita. Eu não acho que tu tem que ir muito mais além e tal. Eu acho que o ponto mais importante, só para fechar então a nossa polêmica aqui, para mim toda a chave desse meu sistema de inteligência eu encontrei. Eu ainda não consegui expor com clareza, que é aquele pressuposto binário. Todo conhecimento tem uma fundamentação binária. Que fundamentação binária é essa? É a ordenação das ideias de repetição e sucessão. Repetição e sucessão compõem o fundamento de todo o sistema de inteligência humana. Por que isso? Porque na natureza, o sistema de inteligência humana, ele parte do seguinte pressuposto: quando não algo agora pode ser repetido infinitamente. Aí vai Não algo é infinito. Agora, quando algo, agora sucede. Sucede o quê? Não algo infinitamente e a possibilidade de algo. O não algo Agora, precede o algo. a existência do algo. Não, não algo é fundamento, porque são possibilidades de repetições. Algo agora é contingente porque é limitador. Porque sucede. Não algo repete, algo sucede. Eu nunca- Sucede o quê? Um sistema heptanimal. São 7 relacionamentos agora que se abrem e cada um deles Paulo, não algo, algo eu nunca novamente. te perguntei, e tal, tu já escreveu isso, tá escrevendo, tá guardando, Tá gravando? Mas estou gravando. Não, tudo bem. É que gravar não, sabe? Se Eu sempre se digo eu quando for as pessoas pegar, me cobram. Me dá o que tu fez e tu me dá gravado, não vai ser a mesma coisa, entendeu? Mas Se tu começar eu a acho que escrever... se Kant tivesse vivendo conosco aqui, ele não escreveria a crítica da razão sim, pura. Ele escreveria, faria. É mais escreveria. prático, né? Não, eu sei, mas é que assim, ó, Paulo, por exemplo, assim, por exemplo, num rompante aqui e tal, eu disse, pô, Paulo, tu escreveu, tá, tu me passa isso aí. Ficaria muito mais fácil, por exemplo, Mas para o ambiente sintético da ciência que está na página nesse do grupo. ponto tal tá ali tudo eu poderia apontar ali, né, dizer assim, ó, qual é o que me incomoda e te devolver como pergunta. Certo? Mas tá bem, mas assim, ó, o Pra ambiente, apontamento. o ambiente sintético da escrever. ciência, que é um texto com 7 páginas que eu escrevi, todas essas ideias, embora não com essa forma de expor, estão ali, que é o sistema que é exatamente Não, mas que eu é vou que isso aí demonstrar tu que já é escreveu. escreveu, Isso aí mas já não não vale mais. E nesse rio tu já não te banha nenhuma. Complementar. Eu acho. É, que até porque eu sou um exemplo aqui de acompanhar como é que era o início das coisas no que ela virou. Né? No começo era muito chato, ficar naquelas coisas do Kant, juiz e não sei o que. Meu Deus do céu, mas tá louco, né? Mas é que caras tão essas loucos, questões são fundamentais, Não, porque tudo sem bem. elas tu não consegue Não. entender o restante, né? Mas hoje já mudou, evoluiu. Hoje tu tá propondo outras coisas. Entende? Que já aquilo que tu escreveu já não serve mais nada.
Pois é. É. Desculpa, doutor Pedro Osório, estava falando, eu lhe interrompi. Vai, Mas não, vai. algo é a base de tudo, é um sistema binário e que quando algo são 7, então, né? Eu estava brincando. Mas nós atoramos o doutor Pedro Osório. Né? Hã? Nós atoramos o doutor Pedro Osório. Não, mas... Não, com o senhor a palavra agora. Não. Não. Nós queremos ouvir a sua É que sabedoria. o algo, na verdade, quando algo é 7, né? São 7 relações que agora que precisam ser ordenadas novamente. E novamente se abre. Porque vocês percebam o seguinte, a ideia da repetição ela é infinita. A ideia de sucessão é contingente. É um sistema binário e que é possível, então, a repetição se dá onde? No ambiente das ideias. A matemática não é nada mais, nada menos do que a possibilidade de repetição ordenada. E eu agora introduzo uma escala decimal nesse sistema. Tanto que... Tu não escreveu, agora vou dar uma de Lacan aqui, né? Tu não escreveu porque tu não quer fazer esse doutorado, na realidade. Não é a hora ainda. Viu? Por isso tu não escreveu. Não, eu tenho, desculpe, até porque eu quero deixar registrado, o professor Lênin, eu te adoro. Será Por que o senhor favor, adora? deixa eu voltar para ti. Mas escreve. Vocês fizeram uma maldade muito grande comigo. Eu estava cheio de boas intenções. Pois é, mas aí, ó, precisa E cortaram escrever. lá, queriam me enlatar. Mas agora tu Me colocar dentro de um pacote. E Mas isso agora não tu- aceito. Tu tem uma tese. Mas eu quero voltar para ti. Tu tem uma tese, né? E ela precisa de fundamentos acadêmicos que não tem como tu escapar disso. E infelizmente, lá em determinado momento tu tem que citar um autor, alguma coisa e tal, né? Botar o conceito. Se não, Mas pra que citar mas- alguém? Mas não interessa, esse é Faz o Eu me trabalho. basto. Não, mas não interessa. Então tu te basta, tu não vai virar doutor, porque para virar doutor tem que seguir esse procedimento e acabou. E seja, viu, de todas as formas lá mesmo, tu não dizendo lá, eu também acho. Né? Eu sou mais punk que tu, porque na faculdade lá eu dizia assim, ó, vocês formam professor, aqui ninguém, né, filosofar não se filosofa. Bom, mas tudo bem. Mas tu precisa disso, Paulo, senão não vai acontecer. É uma regra. Pois na é, qual mas tu eu tá inserido. estava lendo, com exceção de Kant, né, que teve uma vida acadêmica normal, todos os demais tiveram dificuldades. Então eu estou no caminho certo. Se eu tenho dificuldade. O David Hume foi recusado numa universidade lá, né? Tanto Então, que ele... eu estou me espelhando nele. Ó, tu sempre diz que eu tenho que me espelhar em alguém, por que não nisso? Não, principalmente nos punks, né? Da filosofia, assim. Tem os punks. Não, mas não é. É que na verdade, assim, ó, a justiça seja feita. É que eu não, o trabalho nos moldes acadêmicos seria um sacrifício muito grande, porque eles exigem que tu fique doente, né? Se o professor não te deixar doente, você não conseguiu cumprir com os requisitos acadêmicos. Mas propõe a Tem cura. por que fazer isso, Mas né? propõe a cura para isso. Propõe a cura. Necessariamente não é Porque preciso você tem que adoecer, né? decorar algo. Eu não consigo trabalhar assim. Se as minhas ideias não estão em ordem, pouco importa, né? A forma com que a gente... Mas eu acho que não dá para perder, entendeu? Um caminho que chegou até onde chegou, não dá para perder. Posso dar um pitaco aí pra semana Pitaco de, viu? Deixa de eu só te dar... reflexões, de Viu? meditação. Pitaco era um filósofo pré-socrático que vivia se metendo na obra dos outros. Por isso que tem esse famoso pitaco. Eu vou dar um pitaco, eu vou dar um pitaco. É verdade, é verdade. Que ele Tem vivia raiz. interferindo na obra dos colegas dele. Será que a linguagem não seria o Eu acho que oitavo sentido? Quando, Ele está no 7º. mas pode ser mas até quando que seja viu, oitavo. Eu acho que a linguagem- não, até, necessariamente ela não precisa ser, tá? Até, Não, não não, precisa não, ser. ela sim Mas vai. eu só disse que agora eu acho que na fase que o Paulo tá, É. ele tem que pensar um pouquinho na filosofia da linguagem. Ela é necessária agora. É Pois necessária, e será que ela não é um sentido? Não, eu tenho claro para mim o papel da filosofia da linguagem. E para mim... E quando ela chegar, ela vai pôr em ordem isso aí. Tudo que tá aí, ó, sabe, angustiado dentro dele e tal, com o caminho e tal. Nem angustiado no bom sentido, Sim, tá, Paulo? sim. Não uma angústia que traz dor. É Não, angústia não, que não, traz- eu, tô, que traz eu, prazer, eu tenho né? claro a questão da filosofia da linguagem, da analítica transcendental, da lógica transcendental, todo esse sistema que é utilizado para compor esse, mas eu tenho por objetivo, pelo menos pessoal, fazer um outro tipo de reflexão. E acho que esse trabalho é importante, mas não preciso ser eu a fazer, o outro pode fazer esse trabalho. Você, inclusive, Não, que gosta desse trabalho, trabalhar Mas para tanto, mas só que eu gostaria de, por exemplo, pegar a filosofia da linguagem nessa loucura que tu tá passando, mas tu não tem nada escrito, como é que eu vou pegar? Pegar tuas fitas aí, ficar escutando?
são mais de 350 encontros, Pois todos então, eles mas é gravados. aí que aí. tá, 350 encontros 300, gravados. 350 horas não é nada, Sim, Leonardo. não, tá louco. E como é que eu vou ver? Pode começar meus desde o seriados primeiro. no Sky lá, eu quero ver. Tem o jogo do Inter. 350 horas. O meu futuro amor, que tô pra encontrar e não encontrei. Faz uma 15 declaração aí, dias, em 15 ao dias. vivo. Alguém interessado, ligue para 0800 se eu sou um bom partido ou não. Diz que sim. Ó, cortou! Valeu, Ana, me cortou aí.